Meus amigos, é muito bom estar com vocês novamente nesta série onde a gente está se dispondo a descobrir como é o nosso coração e falando naturalmente de liberdade e de escravidão. Eu quero, mas eu não consigo. Quem de nós já não pensou ou falou essa frase? Eu perdi um primo muito cedo em razão das consequências da dependência química. Numa conversa com ele a respeito, ele me disse: eu não consigo parar. Um tempo depois ele veio a falecer. Nós estamos falando de liberdade. Afinal, nós somos livres ou escravos? Tem gente que não consegue parar de comer, tem gente que não consegue comer, outros não conseguem acordar cedo, chegar na hora, fazer exercícios, dieta, economizar. Tem gente que não consegue parar de falar mal dos outros, de mentir e assim por diante. Cursos de autoajuda vendem facilidades que não existem. As pirâmides financeiras prometem entregar o que não conseguem. Óleos essenciais não curam câncer como prometem. A gente não é rei e nem rainha, como pregadores pseudo-evangélicos propagam. Você foi feito para ser cabeça e não cauda. É o que dizem muitos pregadores evangélicos. Mas o pior é que a gente não consegue. Eu estava nessa última semana numa farmácia e ouvi uma pessoa queixando-se do serviço público da nossa cidade, dizendo mais ou menos o seguinte: vivemos em um mundo em que se cria dificuldades para vender facilidades. E o pior, muitas igrejas também fazem isso. Aí se diz, basta ter fé e tudo vai dar certo. Basta orar e tudo vai funcionar. Mas e quando não dá? E quando a gente ora e parece que Deus não ouve e nem responde, ou não responde do jeito que a gente quer? O pior escravo é aquele que pensa ser livre, mas não é. Veja esse vídeo a seguir, com atenção. Ele fala muito com a gente. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim de onde vim. Você observou bem? A ideia do vídeo é a seguinte: embaixo o mar da vida, ameaçando me afogar. E para escapar, eu preciso fazer alguma coisa, fazer algo para fugir. É preciso ter fé, é preciso subir. E a fé aqui é entendida como um esforço, um sacrifício necessário para escapar do abismo e subir. A fé é vista aqui nesse vídeo como uma obra. Como se Deus mostrasse o caminho, mas quem tem que fazer tudo sou eu. Fazer força, subir, sacrifício. Aparentemente, trata-se de um vídeo piedoso, com uma linguagem espiritual bíblica. Mas e se eu disser para você que não tem nada a ver com a Bíblia e os seus ensinamentos, a mensagem que o vídeo tenta passar? Na Bíblia, não se trata do meu sacrifício, mas do sacrifício de Jesus. Não se trata de eu subir a escada,
A gente nem consegue. Trata-se de Jesus que desceu a escada. O centro do Evangelho não é eu tentando subir a escada, mas é Jesus quem desceu a escada. Veja como Davi, um grande homem de Deus, bem-sucedido rei, descreve justamente a sua situação. Eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente ele olhou para mim, finalmente ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Esperei e esperei. E aí ele olhou para mim e me ouviu. Desceu e me tirou da lama e mudou a minha situação. Uma nova canção, não mais de lamento e de queixa, está nos meus lábios, mas uma canção de louvor a Deus. Mas que mar é esse no qual nós estamos e que Davi descreve no seu lamento? A Bíblia usa uma palavra para descrever esse mar de lama que está fora de moda em nossa cultura e pouco a pouco vai sendo banida de nosso dia a dia. Pecado. Nosso problema é o pecado. Segundo as Escrituras, nós somos escravos do pecado. Mas veja bem, pecado não é roubar, mentir, fazer fofoca, trair. Isso são pecados. O problema não são os pecados, embora eles causem sofrimento e indiquem que há um grande problema. O problema é o pecado. Quando nos afastamos de Deus, entramos numa condição de pecado. Afastados de Deus, nós entregamos a boa criação de Deus e aí aconteceu um desequilíbrio cósmico. Caímos escravos num abismo, num poço de lama. Nos tornamos escravos que são incapazes de fazer o que é certo, incapazes de subir. O que aconteceu foi algo muito sério. Imagina eu andando com o meu carro acima do limite de velocidade e eu invado a vitrine de uma loja e causo um grande estrago, não só na vitrine, mas na loja toda. Um prejuízo enorme. Um estrago foi feito e existe uma dívida a pagar. E alguém precisa pagar. Isto nos remete para a mensagem do Evangelho e nos leva ao entendimento da pergunta: por que é que Jesus teve que morrer? Por que um Deus que poderia ter escolhido não morrer, decidiu morrer voluntariamente? Imagine uma conversa entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E na Trindade eles tendo o seguinte diálogo: nós queremos um mundo perfeito, mas os seres humanos optaram pela autonomia, se afastaram de nós e estragaram tudo. Colocaram tudo em desequilíbrio. O que a gente faz agora? Nós os amamos e vamos perdoar, mas tem uma dívida a ser paga. E quem é que paga? E no Conselho da Trindade se toma uma decisão. Nós vamos pagar. O castigo que deveria ser derramado sobre eles, sobre a humanidade, nós vamos derramar sobre nós mesmos. E aí Deus desce a escada em Jesus, chamado Filho de Deus. E segundo a Bíblia, Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu sendo nós ainda pecadores.
E o que eu faço com esse fato? Vendo Deus descer a escada na direção do mar de lama no qual eu estou. Aquele mar de lama que me prende e me escraviza. Eu só tenho duas alternativas: ou eu me entrego, me rendo e me deixo salvar e resgatar e sou liberto, ou permaneço na minha escravidão. E a promessa de Deus na sua palavra é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A Bíblia vai contar que o papel que Jesus fez na nossa vida é o de um advogado super especial. Ele não apenas me defende, porque na realidade eu sou indefensável no meu pecado. E por isso ele não apenas me defende, mas ele paga a minha conta. Ele paga a conta da vitrine e da loja que eu destruí, simbolicamente falando da criação estragada pela nossa rebelião contra o Criador. Ele paga a minha conta. O profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus nascer, disse que ele, Jesus, seria aquele que tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E eu vou ilustrar isso. Presta atenção. A gente precisa compreender que o ser humano passou por 4 estágios, ou nós podemos ver a sua existência em 4 condições diferentes. Lá no início, na criação de todas as coisas, quando o Criador criou tudo belo e perfeito, o ser humano era, ao mesmo tempo, capaz de pecar e capaz de não pecar. Quer dizer, ao ser humano era dado o livre-arbítrio de pecar ou não pecar. Bom, aí o ser humano usou a liberdade para escolher a autonomia em relação ao Criador. E aí aconteceu aquilo que a gente na Bíblia chama de houve uma queda. E aí na queda o que aconteceu? O ser humano perde o seu livre-arbítrio, porque ele, depois da queda, ele é capaz de pecar. Nós, você e eu, somos capazes de pecar, mas ao mesmo tempo, depois da queda, incapazes de não pecar. O apóstolo Paulo, descrevendo esta condição pós-queda, ele vai dizer: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Bom, aí o que Deus faz? Aquilo que nós falamos, ele desce a escada e vem para esse mundo de escravidão para nos redimir, para nos resgatar. E quando nós nos deixamos resgatar por Ele, na redenção, Ele nos devolve a liberdade. E aí, como nascidos de novo, como regenerados, como novas pessoas em Cristo, nós ao mesmo tempo somos capazes de pecar e capazes de não pecar. Quer dizer, nós somos devolvidos à nossa condição original. E a nossa grande esperança, mesmo que nesse mundo a gente seja capaz de pecar e capaz de não pecar como pessoas regeneradas, ainda assim a gente volta e meia, e nós sabemos isso, a gente escorrega de volta naquele mar. Mas a esperança é que na eternidade nós seremos capazes de não pecar e incapazes de pecar. Quer dizer, liberdade plena é o que nós receberemos na eternidade, na vida eterna com Jesus. Diante disso, meus amigos, e agora? O que a gente faz? Você já se deu conta em qual lugar Jesus morreu crucificado? Verdade, foi num monte chamado Gólgota, um lugar fora, perto de Jerusalém,
fora das muralhas da cidade. E você sabe por quê? Porque ele morreu fora da cidade. Na carta aos Hebreus, esse assunto é largamente discutido, e lá nos é dito de que ele morreu fora da cidade. Porque ele, quando morreu na cruz, ele tirou o pecado de dentro de nós e o levou para fora. Para que aqui dentro, livre do pecado, Deus pudesse morar. Jesus morre fora da cidade, fora dos muros, para que Deus possa morar dentro de nós. Essa, meus amigos, é a chave da liberdade. Deus dentro de nós, nos inspirando, conduzindo, dando forças, salvando, nos dando liberdade. Por isso, um cristão, ele não justifica suas atitudes dizendo, esse é o meu jeito. Meus amigos, Deus veio morar dentro de nós para que a gente tenha o jeito de Jesus. Jesus veio morar dentro de nós para que você e eu não sejamos mais parte do problema desse mundo, mas parte da solução. Na verdade, algo extraordinário acontece com a gente quando Deus desce a escada e nós o acolhemos pela fé. Olha essa palavra extraordinária, escrita na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos cristãos que moravam na cidade de Corinto. O Deus que disse na criação que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus. Você percebeu a profundidade dessa extraordinária palavra? No início, conforme Gênesis 1, havia densas trevas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Na nossa vida, na queda, no poço de perdição, da lama, na escravidão, havia trevas densas. E aí, quando Deus desce a escada ao nosso encontro, na sua graça, aquela mesma luz que brilhou lá no início da escuridão, das trevas, é a mesma luz que brilha na nossa vida e passa a brilhar na vida daqueles que aceitam Cristo pela fé. E essa é a mesma luz da criação que brilha no meu coração, é a mesma luz que brilha no rosto de Cristo, transfigurado, diz a Bíblia. Essa é a luz da redenção. Por isso, presta bem atenção na música que a gente vai tocar agora, que se chama Redenção do Projeto Solo. Ela esclarece, ela lança luz e ela complementa a mensagem que nós acabamos de ouvir. Acompanhe essa música, cantando e orando, porque ela é uma oração. Que Deus abençoe você. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe
sofrer.